Imagine que você acorda todo dia às 5 da manhã, pega 2 ônibus lotados, enfrenta quase 2 horas de trajeto, e mesmo assim chega atrasada. Todo santo dia. O que as pessoas veem é o atraso. O que ninguém pergunta é o porquê. Essa é a história de Larissa, se ela vai te fazer pensar muito. Se você gosta de histórias reais que tocam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova aqui. Larissa tinha 26 anos e morava num bairro periférico de São Paulo, longe de tudo e de todos que tinham mais oportunidade do que ela. Filha de uma dona de casa que criou 3 filhos sozinha, ela cresceu aprendendo que a vida não dá presente para ninguém. Desde os 17 anos ela trabalhava, em loja, em mercado, como auxiliar de limpeza. Nunca foi fácil, mas ela nunca parou. Quando conseguiu um emprego como assistente administrativa numa empresa de médio porte no centro da cidade, ela sentiu que finalmente a vida estava abrindo uma porta para ela. Carteira assinada, plano de saúde, salário melhor. Para Larissa, aquilo era muito. Era tudo. O primeiro dia, ela acordou às 4h30. Se arrumou com cuidado, passou o vestido que tinha passado na noite anterior, e saiu de casa antes do sol nascer. Chegou no horário. O segundo dia também. Mas logo na segunda semana, os atrasos começaram. 5 minutos. 10 minutos. Às vezes 20. Não porque ela não se esforçava, mas porque o sistema de transporte da cidade não foi feito para quem mora longe. Vanessa, a patroa, era uma mulher de 44 anos. Bem-sucedida, pontual, e que não tolerava a falta de profissionalismo. Ela tinha crescido num bairro de classe média, estudado em escola particular, e chegado onde estava sem precisar pegar ônibus lotado às 5 da manhã. Ela acreditava em meritocracia, mas nunca tinha parado para pensar que o mérito de cada um começa de pontos muito diferentes. Quando percebeu o padrão de atrasos de Larissa, chamou ela na sala. Larissa, isso não pode continuar. Aqui a gente tem regras. Larissa pediu desculpa, explicou que o ônibus atrasava, que ela saía de casa muito cedo mas o transporte era imprevisível. Vanessa ouviu, mas o olhar dela já tinha um julgamento formado. Todo mundo tem dificuldade. O que diferencia é quem se organiza. Larissa abaixou a cabeça e saiu da sala sem responder. Porque ela sabia que tentar explicar seria inútil. Ela já tinha aprendido isso antes, que certas pessoas não estão prontas para ouvir a realidade de quem vem de onde ela veio. Priscila, colega de trabalho de Larissa, via tudo de perto. Ela sabia que Larissa chegava com o rosto cansado mas nunca reclamava. Sabia que ela almoçava rápido para compensar o tempo perdido de manhã. Sabia que ficava até mais tarde sem pedir hora extra. Priscila também percebia algo que ninguém comentava abertamente, que Larissa era tratada com menos paciência do que os outros. Que quando ela errava, a reação era mais dura. Que quando chegava atrasada, o olhar era diferente. Mas Priscila ficou quieta por meses. Tinha medo de se meter. Tinha medo de perder o emprego também. As advertências foram chegando. Cada papel assinado era uma humilhação silenciosa. Larissa chorava em casa, mas voltava no dia seguinte. Porque ela não tinha escolha. Certa manhã, o ônibus quebrou no meio do caminho. Ela ficou parada na rua, olhando o relógio, sem poder fazer nada. Chegou 40 minutos atrasada. Vanessa a chamou na sala e dessa vez não havia mais conversa. Larissa, eu preciso que você assine aqui. Infelizmente vamos ter que encerrar seu contrato. Larissa sentou na cadeira como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ela não chorou na frente de Vanessa. Segurou tudo. Assinou o papel, pegou seus pertences numa sacola e saiu. Foi só quando chegou no ponto de ônibus que as lágrimas vieram. Ela ligou para a mãe e não conseguiu nem falar direito. Do outro lado da linha, a mãe ficou em silêncio por um momento, e depois disse baixinho: minha filha, você fez tudo certo. Tudo. Mas o que aconteceu depois foi o que ninguém esperava. Priscila não conseguiu mais ficar quieta.
Ainda naquele dia, ela bateu na porta da sala de Vanessa e entrou. Contou tudo. Que Larissa morava a mais de 30 quilômetros da empresa. Que ela pegava 2 ônibus e um metrô. Que o trajeto durava quase 2 horas em dias normais, e muito mais quando o transporte falhava. Que Larissa nunca tinha faltado um único dia. Que trabalhava mais do que qualquer outra pessoa naquele escritório e nunca reclamou de nada. Vanessa ficou em silêncio. Então Priscila disse uma coisa que cortou fundo: Você já perguntou onde ela mora? Você já perguntou como ela vem? Ou você só viu o atraso, se já tinha formado sua opinião antes mesmo de perguntar? Vanessa não respondeu. Mas seu rosto mudou. Você já parou para pensar quantas pessoas são julgadas todos os dias sem que ninguém pergunte a história delas? Quantas Larissas existem por aí, sendo avaliadas não pelo que fazem, mas por de onde vieram? Deixa um comentário aqui embaixo se você já passou por uma situação assim, ou conhece alguém que passou. Nessa noite, Vanessa colocou o endereço de Larissa no mapa e traçou o caminho até a empresa. Quando viu o trajeto, quando calculou o tempo, quando entendeu o que aquela jovem enfrentava todo dia antes mesmo de chegar ao trabalho, ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. 3 dias depois, ela ligou para Larissa. Pediu para ela voltar. Não como um favor. Como um reconhecimento de que tinha errado. Disse que a empresa ia arcar com o vale-transporte integral e que o horário de entrada de Larissa seria ajustado. Larissa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: Eu preciso de um dia para pensar. Porque ela tinha dignidade. E dessa vez, ela não ia aceitar qualquer coisa só por precisar. Ela voltou. Mas voltou diferente. Voltou sabendo o que valia. E Vanessa, na reunião seguinte com a equipe, disse em voz alta que havia cometido um erro, que tinha julgado uma funcionária pelo relógio sem entender a realidade dela, e que aquilo não refletia os valores que a empresa deveria ter. Larissa é uma mulher negra, criada na periferia, que enfrentou a vida inteira aquele tipo de preconceito que não grita, mas que corta. O tipo que já chega com julgamento pronto. O tipo que exige o dobro de esforço para receber metade do reconhecimento. Mas ela não deixou que isso a definisse. Ela continuou. E no final, foi a sua história, real, humana e digna, que falou mais alto do que qualquer advertência. Histórias como a de Larissa acontecem todo dia no Brasil. Em empresas, em escolas, em filas de banco. E muitas vezes, ninguém conta o final. Hoje a gente contou. Se essa história te tocou, se te fez lembrar de alguém ou de algum momento da sua vida, deixa o seu like e se inscreve no canal. É de graça, e para nós significa muito. Obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima história.